Dando continuidade às palestras do 27º Simpósio de Aplicações Operacionais em Áreas de Defesa, o próximo palestrante será o coordenador do Comitê Aeroespacial do CIND, Brigadeiro do Ar R1, José Wagner Vital. Leitura do currículo resumido do Brigadeiro R1 Vital. José Wagner Vital é brigadeiro da Reserva da Força Aérea Brasileira e atualmente exerce funções de liderança em diversas instituições do setor aeroespacial. É diretor-coordenador do Comitê Aeroespacial do CIND e diretor do Departamento de Defesa e Segurança da Fiesp, além de curador do Congresso Latino-Americano de Satélites. É também sócio-diretor do Instituto START, vice-presidente da Academia Internacional de Estudos Espaciais. Ao longo de sua carreira na FAB, foi presidente da Comissão de Coordenação e Implantação de Sistemas Espaciais, liderando iniciativas estratégicas como o Plano Estratégico de Sistemas Espaciais e a abertura do Centro Espacial de Alcântara a lançamentos comerciais. Engenheiro eletrônico formado pelo ITA, com mestrado na Alemanha e cursos de alto comando e estratégia. Possui sólida atuação em programas espaciais, defesa, aviação e inovação tecnológica. Com mais de 30 anos de experiência em liderança, planejamento estratégico e políticas industriais, José Wagner Vital tem contribuído para o fortalecimento da indústria aeroespacial e de defesa no Brasil e internacionalmente, participando como palestrante em simpósios e conferências em países como Estados Unidos, Marrocos e Turquia. Convidamos o Brigadeiro R1 Vital para iniciar a palestra intitulada Perspectivas da Indústria no Mercado Espacial Global. Bom dia a todos. Com a autorização do nosso Brigadeiro Egito, eu cumprimento todas as autoridades civis e militares que estão aqui e manifestar o meu prazer em estar aqui na nossa casa, no ITA, e poder falar um pouquinho sobre um assunto que eu acho muito chato, né, a parte espacial. Né? Quem me conhece há bastante tempo, o presidente do CIND, que é o Frederico Aguiar, ele supostamente era para estar em Brasília numa sessão do Congresso, né, para a PEC 55, que eu vou falar no final, que tem a ver com investimento em defesa, e me pediu para representar o sindicato, né, e como ele me pediu para falar, eu escolhi um tema que eu gosto muito de falar, que é as aplicações espaciais, a indústria, como é que está a política. Então, eu vou dar esse enfoque da indústria, mais voltado para o espaço. Antes de mais nada, falar o que é o sindicato. Né? O Sindicato Nacional de Indústria e Materiais de Defesa, ele está afiliado em 6 federações, né? A Fiesp, Fierj, Fijan, Fiema, etc. Né? Tem mais de 30 anos de atuação. Nós temos 175 indústrias associadas, tem a CBC, Taurus, a Vibras, a Caer e outras empresas mais. E atuamos em 55 categorias diferentes, porque defesa não é só o armamento, né? Tem todo um arcabouço, uniforme, alimentação e assim por diante. Esse aqui é só um panorama das indústrias, né? Só faltou um detalhe que eu também participo da Cypher, eu sou diretor de inovação e negócios da Cypher, que é uma das associadas do nosso sindicato. Entrando na temática, acho que eu apertei o botão errado. Eu vou passar aqui um filme de uma tecnologia que já está, de certa forma, ficando obsoleta na área espacial, para dar uma motivação para o que a gente vai falar. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen.
Quando a gente vê que esse filme tem quase 8 anos, né, atrás, e que essa tecnologia já não está sendo considerada como top de linha, na época, em 18 de fevereiro de 2018, né, ele era o foguete mais poderoso do mundo e hoje está sendo suplantado por outras tecnologias, tanto americanas como chinesas, né? Temos o Starship, né, que está praticamente se qualificando, em breve vai ser capaz de levar 100 toneladas em órbita, e os chineses não ficam atrás, também estão investindo em tecnologia de recuperação. Por isso, é nesse sentido que a gente fala que é uma tecnologia para transporte de carga pesada que está ficando, de certa forma, obsoleta. E a gente observa que as coisas estão acontecendo muito rápido, mas não é só no setor de lançamentos de grande porte. Empresas pequenas de lançadores também estão saindo no mundo todo, e o preço do quilo para se colocar alguma coisa em órbita está caindo vertiginosamente, fazendo com que pequenas empresas, médias empresas tenham negócios espaciais, possam testar e fazer constelações de pequenos satélites, pocket sats e assim por diante, né? Então, a gente é um mundo completamente diferente do que a gente tinha em 2012, quando nós fizemos o PESE, né? Começamos a trabalhar com o PESE, colocando aplicações militares com satélites de órbita baixa. Na época, parecia alguma coisa muito ousada, fora da realidade. Até as empresas de telecomunicações, satélites geoestacionários, elas falavam, poxa, mas fazer comunicação com satélite de órbita baixa, que isso aí não faz sentido nenhum. E, hoje em dia, todas as teles estão falando em constelações multi-órbita, etc. Quer dizer, em pouco mais de uma década, mudou, e daqui uma década também o cenário vai ser bem mais avançado com a corrida que nós temos no espacial. Aqui é um outro exemplo, nós temos aqui uma representação da Starlink, né, esses pontinhos aqui exagerados. Isso aí, acho que, se não me engano, é a configuração que estaria em 2022, mais ou menos. E esse filminho aqui mostra uma primeira reentrada assistida, feita pela comunidade europeia, né, que aconteceu em 2023. Por isso que a gente tem a filmagem, porque ela foi programada para ocorrer, então o pessoal colocou as câmeras e filmou, né? É difícil você conseguir pegar em tempo real o que está reentrando. Mas esse tipo de evento vai ficar cada vez mais comum, principalmente pela quantidade de satélites operacionais que nós já temos em órbita, né? Em 2012, 2011, nós tínhamos pouco mais que 1.000 satélites operacionais em órbita. Em 2022, mais ou menos, a gente já estava chegando a uns 5.000 por aí. Hoje, o ano passado estava estimado em 9.000, já devemos estar em torno de 12.000 satélites. Aí a gente pensa, poxa, é muito, né? Só que o próprio GAO, que é uma espécie de TCU americano, lá do governo americano, já estimou mais de 50.000 satélites até 2030, e isso já existem estimativas acima de 70.000 satélites daqui a 4 anos. Então, a gente está passando de 12.000 para quase 70 em 4 anos. Então, a gente já dá para perceber que o cenário está ficando bem diferente. E é nesse cenário que a gente vai falar um pouquinho da influência dos satélites e na nossa indústria, o que a gente tem feito, né? Em termos de importância, é bem fácil da gente perceber como a tecnologia espacial está em nossa vida, só observando o efeito de uma parada de 30 dias de um sistema GPS, né? Isso aqui foi um estudo feito lá nos Estados Unidos. A gente observa que, se o GPS ficasse inoperante por 30 dias, o prejuízo seria de 30 bilhões de dólares em um mês. E poderia ser pior, se fosse num período de colheita da agricultura, ele subiria para 45 bilhões de dólares, isso nesse estudo que foi feito. Então, a gente observa que, realmente, não só a tecnologia de geoposicionamento, tempo, navegação, está envolvida, outras tecnologias estão cada vez mais comuns, né? Por exemplo, se a gente tiver uma parada de satélite GPS, tem gente que não vai conseguir entrar em casa porque não consegue sincronizar os comandos para poder abrir a fechadura eletrônica, não consegue fazer saque no banco, porque você precisa de sincronização também. Então, tem uma série de problemas que estão relacionados à tecnologia espacial. E é nesse cenário que o tipo de missão espacial evoluiu. Antigamente, a gente tinha em torno de 7 missões típicas no espaço, desde acesso ao espaço, etc. Agora a gente começa a falar em logística espacial, ciclo de vida de sistemas espaciais, reutilização de foguete, reutilização de satélite,
você pensar no tempo, na logística reversa, em alguns casos, né? E a gente observa que, aproveitando essa consultoria que é o Uberfleet, ele viu a quantidade de nacionalidades e tipos de satélites e missões diferentes que já existem, ou já são realidade, ou estão prestes a sair do papel, mas já existem empresas privadas trabalhando nisso, né? E aqui a gente tem uma lista, né, que foi feita pela Innova Space, a antiga Euroconsult, das 12 missões que estão bem ligadas à logística hoje em dia. Nós temos acesso ao espaço normal, entrega de última milha. Então, você pega um foguete grande e leva uma série de rebocadores, né, que uns armários, né, são tugs, coloca numa órbita principal, e depois esses armários, carregados de satélites, eles vão navegando para as outras órbitas, né? É isso aqui. Serviços de extensão de vida de satélite, reabastecer, consertar, trocar alguma coisa. Remoção ativa de detritos. Às vezes você tem um satélite que persistentemente está atrapalhando a órbita de um satélite operacional, e esse satélite ele já está inoperante. Já existem empresas há mais de 10 anos se especializando em retirada ativa desses objetos. Não dá para tirar todos, né, mas alguns, tem empresa que faz esses planos de negócio, né? Casualmente, esse tipo de aplicação também é um armamento, né? Também é uma anti-satellite weapon. Se você pode tirar um satélite inoperante, como você pode usar para retirar de operação um satélite que esteja incomodando. Montagem e fabricação em órbita, consciência situacional espacial, reparos e upgrades, inclusive tanto de peças quanto de software, retorno à Terra, agregação de pequenos satélites. Existem empresas que hoje em dia se especializaram para esses foguetes maiores. Ela faz um book e vai recebendo os pedidos, vai até encher um container, entre aspas, para poder colocar num carregador maior. Então, ela faz esse gerenciamento. Esse tipo de serviço já existe, né, de agregação. Mobilidade, on-orbit transfer vehicle, né, reutilizável, reabastecimento para extensão de vida, plataformas permanentes, né? Então, a gente observa que, com essa cadeia grande de indústria, tem uma série de empresas que podem ser fornecedoras para algum desses tipos de serviço, né? Não necessariamente só o satélite, não necessariamente só o transportador, né, para o acesso em órbita, mas tem muito de robótica, tem muito de comunicação segura, tem muito de algoritmos eficientes, né? Então, existe uma amplitude muito grande de trabalho que indústrias não tradicionalmente da área, que não são tradicionais da área de espaço, têm para poder entrar nessa área de espaço, né? Inclusive, mais à frente, eu vou mostrar um exemplo de algumas que estão trabalhando nisso. Então, a gente começou a falar sobre cadeia logística global espacial. Então, já se faz sentido. Antigamente, uma missão espacial era totalmente verticalizada. Se você, há 20 anos atrás, o que eu estou falando aqui seria um absurdo, porque toda a tecnologia era verticalizada e super protegida. Só que, de 2015 para cá, principalmente os Estados Unidos, começou a desclassificar muitas das missões, muitas tecnologias começaram a ficar acessíveis, informações também, a Rússia e a China também acompanharam, e os outros países menores começaram a investir. Então, você tem fabricação de satélites, lançadores no mundo todo. Para você ter uma ideia, nós temos cerca de 216 empresas de pequeno e médio porte desenvolvendo lançadores de pequeno porte no mundo, né? É lógico que nem todas são viáveis, mas se a gente pensar aí, se 10% delas forem viáveis, você tem mais de 20 empresas que fabricam lançadores de pequeno porte espalhados ao longo do mundo, né? Então, a gente vê que realmente faz sentido. E por que isso está acontecendo, né? Tem uma questão tecnológica e tem uma questão legal. Então, primeiro, vou falar da questão tecnológica. Se a gente observar os ciclos de desenvolvimento, desde o ciclo -1, né, que é com o Goddard e alguns foguetes, até o ciclo 5, houve uma grande evolução que acompanhou a microeletrônica e acompanhou o desenvolvimento dos propelentes, etc., né, das estruturas, materiais. E nós estamos atualmente no ciclo 5, que vai até 2033. Então, a gente já está mais ou menos no meio do ciclo 5, que é o uso crescente de infraestrutura de satélites de sinais e dados em mercados de produção em massa
e monitoramento global de tratados, terra, mar e ar. Terceira geração de estações espaciais. Alguém lembra da Mir, da Skylab? Então, essa foi a primeira. Atualmente, a gente tem a Estação Internacional, né, Espacial, e tem a Tiangong, né, que é a chinesa. E nós estamos entrando numa terceira era em que a Rússia vai fazer uma estação gateway, que vai servir tanto como estação, como gateway para as missões para a Lua, né? A Europa está planejando a dela, os Estados Unidos têm pelo menos 2 ou 3 empresas privadas, a Axion é uma delas, está desenvolvendo a sua plataforma, a China, a Índia também está desenvolvendo. Então, vamos ter várias plataformas, algumas estatais, outras privadas, em órbita, né, que seria a terceira geração. Extenso mapeamento do sistema solar, e além de telescópios e missões robóticas, né, e era de novas atividades espaciais, com lançadores para transporte de pessoas, turismo espacial está ficando cada vez mais comum. Hoje em dia não dá muita notícia, né, mas as missões de turistas espaciais, elas continuam, só que elas não estão ficando tão comuns que já não causam mais tanto frisson, né, não aparece tanto na mídia, né. E transporte de pessoas, manutenção e serviços em órbita. Então, já estamos nesse quinto ciclo. E isso tudo está se acelerando cada vez mais, porque existe uma corrida para a ocupação da Lua, e essa corrida, quem está protagonizando é a China e os Estados Unidos, mas a Rússia, junto com a China, também está interessada, e a União Europeia. E lá já vai abrir uma série de oportunidades, por exemplo, setor de energia, né? Se você começar a usar o hélio 3, que é abundante na superfície da Lua, como combustível para reator de fusão, é possível, ou o próprio material da Lua para se fabricar painéis solares na Lua, fabricar um painel solar na Lua e lançar da Lua mesmo, e colocar em órbita para gerar energia direcionada para a Terra, né? Logicamente para fins pacíficos, mas também pode ser um armamento. Então, tudo tem uso dual. E a cadeia de valor. A cadeia de valor continua tendo o upstream, que é a fabricação do satélite, a fabricação do foguete, e o downstream, que são os serviços, as aplicações, né, que fazem o uso dessas atividades. E tem todo um ecossistema envolvido, tanto de financiamento, treinamento, aplicações em geral, desenvolvimento de materiais, e assim vai. Os investimentos na área espacial pelos governos têm crescido, né? A gente observa que até o Brasil, recentemente, aumentou. Historicamente, estava investindo menos da metade desse valor, e o ano passado foi 113 milhões de dólares. Então, a gente observa que até o Brasil tem tido um investimento maior. Muito, talvez, por conta da atividade da FINEP e do apoio do FNDCT, né, que, ao ser descontingenciado, a ministra de Ciência e Tecnologia tem dado uma prioridade muito grande, né. Desde o Paulo Alvim para cá, o Ministério da Ciência e Tecnologia tem investido bastante. E a gente observa que a maior parte disso está relacionada com pequenos satélites, né, que a gente tem aqui, uma grande parte dos pequenos satélites são devidos a OneWeb, Starlink, e também temos outras empresas chinesas que têm 10 mil satélites, 12 mil satélites. A Starlink, ela tem uma previsão de chegar até uns 40 mil satélites, a gente não sabe se vai chegar lá ou não, mas tem uma previsão, e assim vai. Então, a gente vê que o crescimento, ele é exponencial. E se a gente observar, ele é exponencial a partir de 2015, e isso não é aleatório. Um efeito adverso que nós temos é o lixo espacial, né, sucata. Objetos feitos pelo homem, que não estão mais operacionais, são tidos como debris, né, que são sucata espacial. Quanto mais satélites a gente tem, mais sucata você passa a ter, tanto por conta do satélite que demora a decair, dependendo da órbita, tanto na própria hora do lançamento, o estágio de injeção em órbita, às vezes demora muito tempo para entrar, uma lasquinha de tinta, né, a 27 mil quilômetros por hora, também é um debris importante, e assim por diante. Então, a gente observa que em 1967, 61, né, 57 e 61, nós só tínhamos o Sputnik, né, o Vanguard, e era bem pequena a quantidade de debris.
2007 já foi aumentando, e 2022, além daqueles 5 mil satélites, nós tínhamos em torno de 20 a 25 mil pequenos objetos acima de 10 centímetros. Alguns pequenos, né, e alguns bem grandes, que é um pedaço de foguete, de motor foguete bem grande, que pode, inclusive, chegar na Terra, né? Se a gente pensar em objetos acima de 1 milímetro, nós temos em torno de 130 milhões de pequenos pedaços a 27 mil quilômetros por hora. Quer dizer, ir para o espaço é perigoso, realmente tem que ter um suporte bem interessante. E no Brasil, como é que funcionam as coisas, né? A gente, até 2008, a maioria da história é conhecida, né? Desde da Missão Completa Brasileira, né? Que a MACB, da década de 60, mas a gente teve um movimento importante em 2008, quando o Mangabeira Unger ele criou a Estratégia Nacional de Defesa. E nessa Estratégia Nacional de Defesa, ele fez um planejamento top-down, não foi bottom-up, como a gente costuma fazer. Ele foi literalmente goela abaixo, né, 3 setores estratégicos: nuclear, né, cibernético e espacial. É estranho, porque as forças já trabalhavam com isso, mas não com a mesma prioridade. E, a partir daí, começou a se orientar um pouco mais. Na parte espacial, o efeito ocorreu 4 anos depois. Mas não é que ficou parado aqui. Muita coisa foi feita até 2012. Né? Teve o relatório GT Espaço 1, relatório GT Espaço 2, uma série de... antes mesmo, aliás, até depois continua a ter atividades. E o PESE, ele surgiu em 2012, né, com o surgimento da CECISE e do PESE, para dizer o que a defesa queria do espaço. Na verdade, não era um projeto de desenvolvimento, era uma espécie de conceito operacional sem contexto, um CONOPS sem contexto. Na época, eu não sabia definir o que era isso, né? Mas hoje, se você for pensar em conceito de engenharia de sistemas, é um CONOPS em que você tira o contexto, aí ele demora a ficar desatualizado. Por quê? O que desatualiza um CONOPS é o contexto que ele é aplicado. Se ele não tem contexto, ele está sempre útil. Aí, quando você coloca o contexto, vou usar nesse cenário, aí é que você começa a ter os requisitos operacionais, você começa a ter as restrições, etc. Aí, essas restrições e requisitos é que tornam, com o tempo, podem ficar obsoletas. Então, essa que é a sacada do PESE, né? Depois, nós tivemos, em 2017, o primeiro lançamento do SGDC-1, que é a constelação Calidres 1. Né? E, em 2018, foi feita uma atualização do PESE, uma primeira atualização, a segunda vai ocorrer agora, daqui a pouco. Né? Em 2020, foi inaugurado o COP, no prédio atual. E uma coisa que é muito importante, em 2022, nós tivemos o Carcará 1 e 2, né, também, da constelação Lessônia. E 2024, para a indústria, é o evento que eu acho mais importante de todos, na visão de indústria, que é a Lei Geral de Atividades Espaciais, 14.946, de 31 de julho do ano passado, que permite que a indústria faça atividades comerciais no espaço. Porque até então não era proibido, mas não estava escrito. Aí você vai lançar um foguete, que é praticamente um míssil, sendo uma empresa privada, né? Haja coragem para isso, né? Então, e mesmo se você fizesse isso, poderia ser mal interpretado. Como é que você se encaixa? Você não é agente espacial, você não é força armada, como é que você vai se meter a lançar um míssil ou um foguete, né? Então, com a lei, ela permite esse tipo de atividade, permite fazer mineração espacial. Né? No Brasil, é um dos 6 países do mundo em que é legalizada a atividade de mineração espacial. Né? Antes disso, você poderia ser encarado como crime. Você pode abrir um centro de lançamento privado e outras coisas mais. E os advogados e seguradoras podem começar a fazer planos de negócios, né? Porque o risco, com essa lei, o risco de lançamento começou a ser reduzido, né? As instalações e coisas do tipo. Então, essa lei, a partir do ano passado, ela não extinguiu o PNAE, não extinguiu o SINDAE, não extinguiu a AEB, manteve toda a parte de desenvolvimento intacta e só abriu a possibilidade de negócios no espaço. Então, o Space Business para o Brasil, ele passou a ser realidade a partir daqui. E como é que foi lá nos Estados Unidos? Lembra que eu falei que em 2015 começou a ser exponencial? Lá nos Estados Unidos,
houve 3 leis que facilitaram essa exponencial do Space Business, né? Esse ato de 98, que permitiu atividades comerciais, né, privadas no espaço. Esse ato de 2004, que regulou atividades comerciais para transportes humanos, para você chegar até a estação espacial, para poder você gerar negócios de uma maneira segura. E um bem importante é o ato de 2015. Esse ato de 2015, ele já pegou um dos artigos de 2004, que restringiu o risco, né, o risco privado. Vamos supor, se estourou um foguete durante o lançamento, então o seguro que você tem que fazer é só para garantir as instalações do seu centro de lançamento. Agora, se ele voou e, por algum motivo, caiu na casa de alguém em um outro país, a responsabilidade, a princípio, não é da empresa, só passa a ser da empresa se perceber que houve crime, dolo, negligência, etc. Caso contrário, o Estado lançador ele tem responsabilidade. E só com isso já reduziu o risco operacional, o risco, né, das seguradoras e destravou o mercado. Com base nisso, a partir de 2015, a gente já observa que a SpaceX, por exemplo, ela nasceu em 2003, quando já estava em gestação essa lei de 2004, né? E ela deslanchou mais ainda em 2015, que começou a ter condições legais favoráveis para o desenvolvimento do Space Business. E no Brasil, nós começamos com a nossa primeira lei. Pode ser que a gente precise de outra, a gente não sabe. Mas nós aproveitamos vários dispositivos dessas leis anteriores, né, isso foi levado em consideração, e mais algumas coisas mais da UNOSA, e fizemos essa lei, que completou um ano agora recentemente. E, eventualmente, pode ser que a gente tenha que criar outras na sequência, né? Também, nós observamos que, tanto para a indústria, né, as aplicações militares no espaço têm sido crescentes, tanto na Europa, né, aqui é tirado de um daqueles manuais da Europa, né, do Parlamento Europeu, e aqui eu parei de acompanhar em 2023, mas a cada ano, toda vez que tinha uma criação de uma força espacial, criação de um esquadrão espacial para aplicação militar no espaço, eu colocava a bandeirinha do país, a partir daí, quando que ele começou a utilizar militarmente o espaço, né? Então, a gente vê que... eu parei de acompanhar, mas eu tenho certeza que já aumentou bastante as atividades. Isso, em termos da indústria de defesa, é um mercado crescente. Outra semente de futuro que a gente vê é uma preocupação do governo, que a gente já tem observado de longa data, tanto arreado pela CEPROD, de criar um ambiente favorável para exportação, né, e financiamento, tanto para a parte espacial quanto para a indústria de defesa como um todo. Que, não sei se o pessoal conhece profundamente isso, mas quando você faz um contrato internacional, você tem que ter uma garantia bancária, né? Não é só e também tem que ter um financiamento, que normalmente quando você vende para alguém, você tem que fabricar completamente, entregar, aí leva uns 4 meses no mínimo para depois que você entregou para conseguir receber o primeiro centavo. Como é que você vai fabricar, gastar tudo sem você precisa de um financiamento? E outra coisa, o outro lado, o outro país, ele não vai assinar um contrato só acreditando na sua palavra. Vamos supor, ele fez o contrato. Se você não entregar, você tem que pagar ele. Tem um seguro que é feito isso. E esse seguro é o seguro garantia. Para toda a exportação é normal. Só que para a indústria de defesa no Brasil, historicamente, a gente tem uma grande dificuldade de ter esse seguro exportação. Mas esse problema começou a ser endereçado pela CEPROD. O CIND tem feito um trabalho ao longo dos anos junto à CEPROD para poder criar condições. E a gente vê que tem a BGF, o BNDES, a FINEP tem se sensibilizado e tem procurar alternativas, né? Não sei se vocês viram recentemente que, há um ano atrás, eu acho, quando estava tudo certo para algumas exportações de defesa, o Banco do Brasil falou que era contra o compliance dele da garantia para a exportação de produtos de defesa brasileiros. Eu falei, poxa, que absurdo, né? O mundo em guerra, a gente precisando vender e não tinha garantia de um banco estatal, né? Isso aí gerou uma polêmica grande na época. Depois, eu acho que se resolveu. E outra semente de futuro importantíssima é a criação da LADA. Aí você fala, pô, mas é uma estatal, né? Isso não é retrocesso? Não. Estatal tem no mundo todo, inclusive nos Estados Unidos.
Inclusive, o centro de lançamento de Kodiak é gerido por uma estatal do estado do Alasca, no berço do capitalismo. Então, a questão de ser estatal ou ser privado é uma questão da acomodação das leis de cada país e como que você operacionaliza alguma coisa. No caso do Brasil, nós temos um parque tecnológico avançado dentro do governo e dentro das forças. E como é que uma empresa privada consegue fazer um contrato rápido sem ser processada pelo TCU, pelo Ministério Público, etc., e a pessoa que está facilitando o acesso não ser processada por mau uso, etc. Só se você tiver um mecanismo claro em que uma entidade consiga usar os ativos do governo e fazer um contrato privado mais ágil com empresas privadas, sem ter que ficar pedindo autorização para um monte de gente, de tal maneira que você facilite a utilização do parque tecnológico existente. Então, a ALADA foi criada para isso. Ela pode fazer contratos no direito privado, como qualquer empresa estatal, e ela tem o acesso fácil, né, por convênios com a parte pública. Então, no caso brasileiro, a ALADA, lógico que ela começou agora, né, vai demorar um tempo até ela caminhar completamente, mas legalmente é a estrutura que nós achamos. E o que está faltando? Está faltando, existe uma lacuna estrutural no Brasil ainda que não foi resolvida, que é o gestor do governo para serviços espaciais. Para você fazer fomento, você tem o BNDES, né, que tem uma parte que te faz um financiamento, você tem a FINEP, que te financia até um TRL-6 e 7, né, para você desenvolver. Mas depois que você desenvolve, quem é do governo que faz contrato de lançamentos de foguetes? Vocês já viram algum edital brasileiro pedindo para fazer lançamentos a cada 2 anos de Alcântara? Vocês já viram alguma coisa assim? Aí já pararam para perguntar por quê? Por que a Força Aérea não faz? Por que o Exército não faz? Por que a Marinha não faz? Por que o MCTI não faz? Por que o Ministério das Comunicações não faz? Por que o Ministério da Agricultura não faz? Já pararam para perguntar? Bem, a maioria militar sabe que existe um tal de missão institucional, né? Então, ok. Quando você vai fazer uma ação orçamentária, ela tem que estar ligada à sua missão institucional. Onde está escrito que é missão institucional de alguém fazer lançamento de cargas úteis? Não está escrito em lugar nenhum. Então, você, legalmente, nenhum gestor se sente à vontade de criar um edital de alguns milhões de dólares, né? O mais barato que vocês podem achar aí é 7,5 milhões de dólares, porque não está na sua missão, você está maluco, né? Você vai usar isso aí para fazer comunicações, o seu aqui é para agricultura. Ah, mas eu preciso de satélite. Ah, não, vai lá no catálogo internacional lá e faz um edital para contratar o serviço de alguém e vai dar emprego para os lançadores, para as empresas fora do país. Por quê? Dentro do país, você não tem como fazer isso. Aí o máximo que você pode fazer é um fomento. E no Brasil a gente tem feito muito bem, ultimamente a gente tem tido. Então não existe esse dispositivo. Então, essa lacuna vem daqui. Essa lacuna ocorreu também na energia renovável, há uns 15 anos atrás, quando o Ministério da Ciência e Tecnologia, das Minas e Energias, criou um programa chamado PROINFA. E esse PROINFA, ele considerava a indústria existente, os meios de financiamento, as ICTs, os atores do governo, que são os consumidores, e tinha um gestor do governo que faz a elaboração de políticas públicas, proposição de leis, contratos, gestão de demandas, gestão de fundos de pool de clientes, habilitação e seleção de projetos, regimes de licitação diferenciados, né? Quer dizer, o gestor, naquela época, era o Ministério das Minas e Energia. Agora, para a área espacial, que não é só uma tecnologia, você não tem um gestor claro. Então, isso, em algumas coisas, em algumas situações, alguém faz isso, outro faz aquilo, mas não tem uma sinergia. Então, isso aqui é uma lacuna importante. Outra coisa, o PNAE, que está vigente até 2031, detectou essa lacuna. Ele, depois de alguns milhares de páginas de trabalho, de 2019 a 2021, foi feito o PNAE, e chegou-se a 7 objetivos estratégicos. E, ao chegar nesses 7 objetivos estratégicos, né, usando a metodologia da ESG, né, nós percebemos que não havia nenhum ministério que conseguisse resolver os 7 de uma vez. Não tinha nenhum. Ou era de um ministério, ou era de outro. Então, você não tem nenhuma estrutura perto do governo federal, do presidente, que consegue abarcar todos os 7 objetivos estratégicos.
Né? Aí o que? Aí você fala, então é fácil, é só pôr todo mundo para sentar, né? Pega o Ministério da Agricultura, Comunicação, etc., põe todo mundo para sentar. Ok, quem é que vai meter a mão no bolso, tirar o dinheiro da sua missão institucional para fazer um negócio que, poxa, eu posso comprar mais barato fora do país e não ser processado por ninguém? Então, aí a gente começou a perceber essa lacuna, né? E a gente observa aqui, por exemplo, nós temos o PESE, temos o PNAE e tem o Conselho Nacional de Espaço. O Conselho Nacional de Espaço foi feito para poder colocar todo mundo na mesa para a gente conseguir ajustar essa questão, né, do dinheiro, do investimento. Só que tem um detalhe, o Conselho Nacional de Espaço não faz edital. Não tem, qual é o CPF daqui que colocaria um edital e faria a atividade executiva de assinar um contrato? Não faz. No máximo que ele pode fazer são recomendações, resoluções, etc., para alguém fazer. E quando alguém recebe essas resoluções, vai entrar dentro da prioridade da sua própria missão institucional. Então, foi criado, muito importante isso, nos Estados Unidos também tem, em outros países também tem, só que ficou faltando a ponta de, ok, abraçar a causa e fazer funcionar, né? Aí, ok, então a gente tem o SINDAI, que funciona muito bem, tem o PNAE, que diz o que a gente precisa para fornecer o serviço, só que quem é o gestor que está ouvindo a necessidade dos serviços para poder dar os contratos para a indústria trabalhar? Então, essa parte aqui ela não tem funcionado muito bem. Ela só funciona quando a gente tem um fomento, um desenvolvimento, que é o estágio que nós estamos agora. Agora, o estágio de compra de serviço, que é o consumo, que seria o cliente âncora, né? Em todo lugar do mundo, até nos Estados Unidos, o cliente âncora é sempre o governo. Por mais que seja avançado, o cliente âncora da área espacial e de defesa, no mundo todo, é o governo, né? A área espacial, eu estou particularizando, mas isso vale para a defesa. Só que, no caso da defesa, nós temos o Ministério da Defesa, que briga pelos interesses, né? Como a gente vai ver no final, com relação à PEC 55. Mas na parte espacial, né, que já não é só uma tecnologia, o assunto fica meio mal parado. Às vezes a indústria, né, ela precisa sobreviver, né? Eu trabalho com espaço. Tenho 2 contratos na área de espaço. Aí como é que você faz? Eu resolvo um pedacinho que atende a minha empresa, mas não atende o país, né? E tem assim várias empresas, elas fazem aquele pedacinho que atende a sobrevida dos funcionários dela, mas não vai resolver o problema do país estrutural. Então, a gente observa que o que seria o ideal? Seriam você ter algum gestor que injetasse dinheiro, né, para manter as empresas vivas, né, que é o feijão com arroz, né, para você ter aquela equipe que você desenvolveu, não vai ter que mandar embora, que é o que acontecia. Você desenvolve, 5 anos depois, entregou a subvenção, não tem mais contrato, manda todo mundo embora. Então, você precisa ter serviço, contratar o que foi desenvolvido. Aí, com isso, você mantém os empregos qualificados, e, a partir daí, é que isso gera um aumento da percepção de oportunidade dos investidores privados. Então, primeiro, você tem que existir um ambiente favorável. A partir do momento que você tem um ambiente favorável, aí sim os investidores privados, eles percebem a oportunidade, porque eu tenho engenheiro qualificado, eu tenho laboratório, eu tenho demanda bem identificada, aí, a partir daí, ele injeta mais dinheiro, né? Então, o governo viabiliza. Quem alavanca é o setor privado. Mas ele só alavanca quando ele consegue calcular o retorno no investimento, a TIR, o valor presente, aí ele consegue, o risco já tá mitigado pela parte do governo, aí sim ele consegue fazer um business plan, aí ele joga dinheiro, aí alavanca o projeto. E essa alavancagem é que faz com que novos modelos de negócio e inovadores apareçam para entrar no mercado global. E isso vai se repetindo. Esse ciclo vai se repetindo constantemente, enquanto você mantiver as empresas existentes, com os serviços existentes dentro do país. Aí a inovação vai caminhando. Agora, se você cortar isso aqui, daqui a pouco você vai ficando obsoleto e você não tem mais como alavancar. No Brasil, em 94, era mais ou menos o que se esperava, né? Hoje em dia, a AEB, que seria o nosso gestor, ela é uma entidade vinculada no 3º escalão do MCTI há bastante tempo, há muitos anos, desde, acho que o ano 2000, que ela é assim. Então, ela não tem orçamento, não tem poder de decisão, né? E
ela disputa a verba com outras 30 entidades, né? Então fica difícil você conseguir colocar $1 bilhão por ano, que é o mínimo que você precisaria para poder alavancar qualquer programa espacial. Aí fala, pô, $1 bilhão não é tanto dinheiro, mas depois que você dividir o orçamento com todos os ministérios, vai tirar 100 mil. Não consegue. Então, a divisão tem que ocorrer antes de aprovar o orçamento, porque depois de aprovado, ninguém vai tirar 1 centavo para fazer, né? E como é que era antes, né? Então, isso aí, a partir de um decreto do ano 2000 do Fernando Henrique, contrariando a lei, mas tudo dentro da lei, né? A AEB ela é posicionada nessa posição por decreto. Cada início de governo, o presidente renova o decreto e coloca ela aqui embaixo. Mas, quando ela foi criada, ela estava nessa posição, que a lei de criação da AEB é 8.854, de 10 de fevereiro de 94. Né? Ela foi criada vinculada à presidência. O que coloca ela aqui embaixo são os decretos garantidos por uma das 5 medidas provisórias, né, eternas, né, que existem. Então, a ideia seria realmente a gente ter alguém no nível da presidência, que pode ser a AEB, né? Isso aí é só uma análise estrutural de como era em 94, como ficou em 2000 e como é que nós estamos hoje. Né? E eu não estou dizendo que essa é a solução. Eu só estou apontando que é uma falha estrutural que a gente não conseguiu resolver e que ela pode ser resolvida por várias maneiras, não necessariamente um ministério, mas, por exemplo, pelo menos por assunto, a gente poderia resolver esses problemas por assunto, né? De tal maneira que a gente conseguisse resolver o problema real, que é a falta de consumo do governo de serviços espaciais dentro do Brasil. O governo ele consome muito fora do Brasil, mas dentro do Brasil não consome. Aí ele fala, mas não consome porque não tem empresa. Aí, beleza, não tem empresa porque não consome. Aí não consome porque não tem empresa. E essa gente está nesse rame-rame desde os anos 2000. Né? Ok. Agora, indústria brasileira, foco privado na cadeia global de negócios espaciais. O que a gente tem recentemente, muito motivado pelo fomento, que foi feito quase R$1 bilhão, foi colocado de 2022 para cá. Né? No final do governo Bolsonaro e durante o governo Lula, a gente teve cerca de R$1 bilhão injetado. Olha o efeito que isso deu. Esses aqui são projetos financiados com dinheiro do FNDCT, a FINEP, a financiadora que está acarreando isso. Nós temos um satélite de alta resolução, feito por um consórcio liderado pela Visiona. Temos o MLBR, liderado pela CENIC, que é um foguete lançador de microsatélites. Tínhamos o VLN, que era liderado pela CAER, mas por problemas administrativos e prestação de contas, ela foi cancelado. Né? E, além disso, nós temos foguetes de treinamento, e o Rato, né, que utiliza o VS-50 para acelerar um veículo de hipervelocidade. Aqui nós temos também a Delta V, que também com dinheiro da FINEP está desenvolvendo foguetes de treinamento. Nós temos uma empresa privada, que ela está sem apoio, mas já é capaz de fazer lançamentos suborbitais de baixa altitude, né, para efeitos educativos, mas eles têm tecnologia de propulsão híbrida, que é a Pion. Inclusive, um dos engenheiros e fundadores da Pion, ele trabalha também com eVTOL, ele trabalha na Gol, né, que é o Calvin. Ele não consegue viver da área espacial, mas é apaixonado, ele e os outros 3 engenheiros, eles têm outro emprego. E, recentemente, ele pediu licença da Gol, só para poder trabalhar numa empresa de lançador real. Então, ele foi para a Rocket Lab, e, de vez em quando, por mensagem, acompanhando as publicações dele, a gente vê que, até julho, a Rocket Lab fez 20 lançamentos do centro de lançamento dela privado. Então, você vê que o mundo não está... Enquanto nós, como nação, nós temos dificuldade de fazer 4 lançamentos por ano em Alcântara e temos dificuldade de fazer qualquer lançamento da Barreira do Inferno, porque nós temos que fazer um investimento pesado para a atualização de sistemas e procedimentos e treinamento. Então, a gente tem alguma coisa errada. Né? Se você pega uma empresa privada que faz 20 lançamentos em meio ano, quer dizer, pode chegar a 40 no ano, e a gente, como nação, tendo tecnologia, escolas, etc., então a gente precisa ver onde que está o problema. E nós temos empresas, inclusive, que são fornecedoras da SpaceX.
né? A WEG, por exemplo, que é uma das melhores empresas de motor elétrico do mundo, é fornecedora da SpaceX e está dentro do Brasil. Por que a gente não tem? Então, essas são as questões, né, que a gente coloca. E também temos um consórcio de empresas brasileiras, né, que é a Orbital, Legado e Plastiflow, que desenvolveu o consórcio Sonda, que é para pegar a tecnologia que eles trabalharam e desenvolveram junto com o IAE para o VSB-30 para fazer experimentos suborbitais. Então, eles foram para o mercado, porque a gente tem condições de caminhar, né? E, no caso da Cypher, nós temos um projeto que nós iniciamos, né, eu iniciei há 4 anos atrás, e agora foi bem sucedido. Nós, abaixo do Equador, nós somos a única empresa com sede abaixo do Equador que faz Space Situation Awareness com algoritmos próprios, né? E estamos agora colocando o nosso primeiro telescópio em Brasília, mas a gente já é capaz de calcular reentradas. E cálculo de reentrada, não sei se o pessoal sabe, é o mesmo cálculo que você faz para alvo de míssil. É exatamente o mesmo. Então, a gente tem a capacidade interna dentro da empresa. Então, isso foi feito graças à subvenção da FINEP, dentro daquele 1 bilhão que eu falei. Então, você vê, a Cypher recebeu pouco, recebeu 3 milhões só, e colocou o restante, né, para fazer. Mas você vê o efeito que se faz de um pouco de dinheiro na hora certa, em termos de você destravar uma tecnologia. Agora é o seguinte, se a Cypher não fechar contrato, eu vou ter que mandar embora a equipe. Então, o contrato começou há 4 anos, né, tem que entregar, então aí é que vem a necessidade do cliente âncora. E depois do cliente âncora, você vai para os demais, né? Vai para outro país. É que nem armamento. Armamento, o governo compra e depois você vende para todo mundo, né? É a mesma situação. Aí vai. Na verdade, eu estou comemorando, viu, pessoal? Eu não estou chorando, não. Só o tom de voz que dá ruim. E aqui é outra empresa também que eu estou envolvido. A gente percebeu que no mundo existem 53 centros de lançamento no mundo. Isso já está dando fila de espera para manter os 9 a 12 mil satélites em órbita. Daqui a 4 anos, a gente tem que lançar mais 70 mil, né? Vai ter que manter 70 mil em órbita. Se com 53 centros do mundo hoje não está dando conta, de onde que esse pessoal vai lançar? Então, pensando nisso, a gente convenceu a Prefeitura de Maricá, que valia a pena, em vez de fazer um resort numa ilha, fazer um centro de lançamento no Rio, e a ideia prosperou e nós estamos fazendo os estudos, se tudo funcionar bem, colocar uns pads de lançamento na ilha ou ancorar plataformas offshore dentro do ambiente de um centro de lançamento privado, né? Então, isso tudo que eu mostrei, esse interesse das empresas, projetos menores para lançadores pequenos, isso foi fruto daquela lei de 31 de julho de 2024. Você vê o efeito que uma lei cria para reduzir risco, né? E a parte financeira do fomento certo na hora certa, né? E a tecnologia existente dentro do país, que, se a gente não usar, um dia a gente vai perder. Então, a gente tem que usar o que existe de capacidade instalada, né? Aqui é só um exemplo, né, do que já aconteceu. O Alcântara já conseguiu fazer um lançamento não militar com sucesso, que esse aqui é o da Operação Astrolábio, em que o Rambit, né, da coreana InnoSpace, que é uma empresa estrangeira, privada, veio no Brasil, conseguiu fazer um lançamento. Isso demonstra uma capacidade operacional, logística e legal que cria confiança para a gente, em vez das empresas de lançadores, eu falei que tem 216, né? Vamos supor, 20 empresas no mundo procurando centro de lançamento. Quando você vê esse tipo de operação, você tem tranquilidade de falar, olha, você pode lançar do Brasil, que já foi lançado, e você vai ter toda a garantia, ninguém vai tomar a tua tecnologia e vai funcionar e vai te dar lucro. E é por isso que a InnoSpace continua, e a gente está buscando outras empresas para cá. Se elas não vierem para cá, elas vão para outros lugares. Eu falei que são 53 centros no mundo, mas já tem pelo menos 20 sendo desenvolvidos para lançamentos orbitais e mais 30 para suborbitais. Isso no dia de hoje, né? Então as coisas vão caminhando. Então aqui é só 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Imagina a dor de cabeça para trazer um artefato praticamente às 14 horas de outro país, entrar tudo pelo canal civil
e fazer um lançamento, cumprindo todas as regras internacionais, e o Estado brasileiro aceitando o risco de ser Estado lançador. Então, isso é uma grande conquista. Às vezes, o pessoal não percebe, mas esse efeito... mas não foi orbital, mas, poxa, é muito diferente de uma força aérea ou uma força... dos Estados Unidos já lançou 33 Tomahawk, né, para sondagem no Brasil. É diferente. É governo, é militar. Agora, civil, com todas as garantias, e cumprindo todos os acordos internacionais, e com a logística, imagina, é um ganho muito grande, né? Parece pouca coisa, mas é muita coisa. Então, basicamente, era essa apresentação, e obrigado a todos, né? Eu só queria fazer mais um parênteses para fazer propaganda do que é a PEC 55, que está tramitando no governo. Essa PEC ela é importante para a gente resolver essa distorção aqui. O Brasil investe 1% ou menos de 1% do seu PIB na área de defesa. Os nossos vizinhos investem mais, a Colômbia 3%, Equador 2%, a Bolívia 1,4%, Chile. E o mundo está caminhando para investir mais de 3%, 3%, e na Europa, em alguns países, 5%. Né? A gente está, eu coloquei 1% sendo camarada, às vezes chega a 0,5%, 0,6% do PIB, para manter um país com o tamanho que é o Brasil. Né? Então, é completamente não razoável. Então, essa PEC, tanto a ABIND quanto o CIND, estamos juntos, trabalhando junto ao Congresso, dando apoio ao Ministério da Defesa, para que a gente realmente consiga aprovar essa PEC, para no Brasil, pelo menos 2% do PIB ir para a área de defesa, e desses 2%, 35% seja em projetos estratégicos. E dentro desses projetos estratégicos, pelo menos 35% dos contratos com empresas brasileiras, tá? Para a gente poder ter autonomia. Então, esse é o resumo da PEC, né? E é por isso que o Frederico Aguiar não pôde vir, né? Infelizmente foi cancelada por outros motivos, mas vai ser pautada de novo a audiência pública e a gente vai caminhando. Então, basicamente era isso, pessoal. Muito obrigado aí pela atenção e paciência. Convidamos o coordenador do programa Pós-Graduação em Aplicações Operacionais do ITA, Coronel Aviador Sérgio Rebouças, a realizar a entrega de uma homenagem em agradecimento ao Brigadeiro do Ar R1, José Wagner Vital.